Olá pessoal, eu sou Helenice, esse é o canal Visão Inclusiva. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, tenho baixa visão, retinose pigmentar e hoje eu vou falar sobre isso, retinose pigmentar, uma doença degenerativa da retina. Estamos no final do mês de abril e o mês de abril temos a campanha do Abril Marrom. Aqui no canal nós temos alguns vídeos falando sobre isso, você pode dar uma pesquisada aí. E antes de eu continuar, quero que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva, deixe o seu comentário, dá o seu like aí para fortalecer o nosso canal. Então vamos conversar hoje um pouquinho sobre o abril marrom e a retinose pigmentar. Bom, o abril marrom é uma campanha onde se conscientiza, se procura conscientizar a sociedade sobre a importância do acompanhamento oftalmológico anual e as informações a respeito das doenças da visão que podem causar a cegueira. Por que abril e por que marrom? Abril porque em abril comemora-se o Dia Nacional do Braille, que é o dia 8 de abril, dia de nascimento do professor José Álvares de Azevedo, o primeiro professor cego do Brasil, que trouxe de Paris para o Brasil o sistema Braille. E marrom porque é a cor dos olhos da maioria dos brasileiros. Então, neste mês, procura-se informar a sociedade de uma forma geral sobre todas as doenças que podem levar à cegueira e também sobre as doenças que, sendo monitoradas, e acompanhadas, as pessoas conseguem evitar chegar à cegueira. Algumas das doenças são glaucoma. O glaucoma, por exemplo, tem tirado a visão de muitas pessoas e de uma forma aparentemente repentina. Por quê? Porque as pessoas passam anos e anos sem procurar um oftalmologista. E quando procuram, a doença já está instalada. A retinopatia diabética, que é uma das consequências do alto índice da glicose, amaurose congênita de Leber, degeneração macular relacionada à idade, doença de Stargardt e a retinose pigmentar. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a retinose pigmentar, porque tem muitas pessoas que não conseguem entender muito bem como que a gente que tem retinose pigmentar enxerga. Algumas pessoas que têm a retinose já perderam a visão total, outras ainda mantêm um pouquinho de visão, um percentual de visão. Como é o meu caso, eu ainda mantenho atualmente provavelmente 10% de visão. E a retinose pigmentar é uma doença degenerativa da retina, é uma doença hereditária e genética. Ela é causada por um erro genético, por um problema genético. E a retinose pigmentar, ela degenera as células da retina. Nós temos dois tipos de células nos nossos olhos, na nossa retina. São os cones e os bastonetes. Os bastonetes são responsáveis pela nossa visão periférica, responsáveis pela visão noturna, por a gente conseguir enxergar à noite. E a visão e os cones, as células, os cones, eles ficam na região central da retina. E eles são responsáveis pela identificação das cores, pela identificação das imagens. Então, a retinose pigmentar, normalmente, ela começa a prejudicar a visão da pessoa pelos bastonetes, que é a visão periférica. Então, normalmente, quem tem a retinose pigmentar começa a perder a visão periférica. E aí a visão vai se afunilando até se tornar uma visão de túnel ou até fechar completamente.
Por quê? Porque com o decorrer do tempo, ela pode alcançar a visão central. Eu, com meus 30 e tantos anos, eu ainda tinha uma excelente visão central e ainda tinha uma certa visão periférica. E depois as coisas foram piorando e hoje eu não tenho visão periférica e não tenho muita visão central. Então eu já tenho dificuldade de diferenciar as cores, de saber quais são as cores, né? Escolher uma roupa pela cor, um sapato pela cor, né? Distinguir as cores. Eu já tenho dificuldade de ver a fisionomia das pessoas. Eu vejo as sombras da pessoa. Eu vejo a silhueta das pessoas, mas eu não vejo a fisionomia mais das pessoas. Só se eu ficar olhando muito e com uma iluminação bem propícia, né? E então a gente vai perdendo a visão aos poucos, porque é uma doença que degenera as células da retina. Se é uma doença degenerativa, é uma doença rara, né? Ela é considerada uma doença rara, retinose pigmentar, e ela não tem cura. Já existe tratamento? Já existe um tratamento que chegou ao Brasil no ano passado, se eu não me engano, ou no ano retrasado, porque o tempo passa tão rápido que a gente vai até perdendo as contas. Mas esse tratamento chegou ao Brasil, porém é um tratamento assim muito caro. E para que a pessoa se submeta a esse tratamento, que não vai levar à cura da retinose, a pessoa não vai recuperar a visão que já perdeu, mas ela pode contribuir, esse tratamento pode contribuir para que a doença não prolifere, que a doença não avance, né? Esse tratamento chegou ao Brasil através de pesquisas feitas fora do Brasil, e aí médicos brasileiros foram se capacitar fora do Brasil, inclusive, para trazer esse tratamento, mas é um tratamento muito caro, e a pessoa, para se submeter a esse tratamento, ela tem que ter feito antes o exame genético, para descobrir qual é o gene defeituoso que causou aquela doença, que causou a retinose pigmentar. Então, o tratamento que nós temos hoje, e que eu posso afirmar agora com certeza, é o tratamento para o gene defeituoso RPE65. Agora, ainda tem outras pesquisas em andamento, aliás, muitas pesquisas. Se vocês quiserem saber detalhes sobre essas pesquisas, procurem o Retina Brasil, que são organizações sem fins lucrativos, organizações de pesquisas que são compostas por profissionais, familiares e pessoas com a retinose. Então tem o Retina Brasil, tem o Retina São Paulo, tem o Retina Pernambuco. É só você procurar na internet que você vai achar o Retina Campus, né? E todas as informações você encontra nos sites do Retina. E Retina Rio de Janeiro também. Então são pesquisas que estão em andamento, que estão bem avançadas. Mas, infelizmente, ainda é um tratamento caro, porém, é um avanço, é uma esperança, uma boa expectativa. Então, para aquelas pessoas que não conseguem entender muito bem como que a pessoa que tem retinose pigmentar enxerga, quem tem baixa visão, por exemplo, como eu, causada pela retinose pigmentar, eu enxergo muito pouco, eu enxergo a claridade, eu enxergo muitas coisas de longe, carros de longe, pessoas de longe, mas não consigo identificar os detalhes das imagens. E as pessoas hoje eu reconheço pela voz. Então, quando eu já tenho maior contato com aquela pessoa, eu consigo reconhecer a pessoa pela voz. Às vezes, por falta de conversa, por falta de contato, eu até tenho dificuldades de reconhecer, como aconteceu esse final de semana com uma amiga de longa data, e ela falando comigo, eu não estava sabendo quem era. Mas a gente normalmente vai reconhecendo as pessoas pela voz. Por isso é importante, quando você estiver diante de uma pessoa com deficiência visual, seja ela cego total ou baixa visão, chegue logo se identificando. Oi, fulano, aqui é o fulano. Chegue logo se identificando, para evitar esses
constrangimentos. Então, a retinose pigmentar isso, é uma doença degenerativa da retina, é uma doença genética e hereditária causada por um gene defeituoso, né? É uma falha genética e eu herdei, né? No caso, como é uma doença hereditária, meu pai tinha retinose pigmentar, a minha avó, mãe do meu pai, tinha retinose pigmentar e várias outras pessoas da nossa família, da parte de pai. Bom, se você quiser saber mais detalhes sobre a retinose pigmentar e sobre outras doenças que podem levar à cegueira, você procure as informações nos sites dos grupos Retina. Retina Brasil, Retina Rio, Retina São Paulo, Retina Pernambuco, Retina Espírito Santo, Retina Bahia. Tem muitos grupos Retina espalhados pelo Brasil inteiro. Um abraço e até o próximo vídeo.